Vamos lá. Questão número 1. Agora, você vai anotar aí ao lado, eu vou aproveitar essa questão e vou colocar aqui, é que eu não tenho muito espaço aqui, então eu vou colocar embaixo. Você vai utilizar uma outra folhinha para fazer esse passo a passo, tá bom? O passo a passo vai ser meio que aquelas rodinhas de bicicleta que eu gosto de usar toda vez que você for resolver uma questão para não viajar, para não extrapolar o raciocínio da questão. Existe uma lógica para essas questões, então vamos a elas. Primeiro, repare que nas questões as palavras não vêm sublinhadas. Então, primeira coisa que você vai fazer é buscar um vocábulo que suscite ali alguma discussão. Por exemplo, varreu, varreu, espanou, esfregou. Primeira coisa que você faz, já que a banca não sublinhou, é olhar para esses vocábulos e pensar assim: será que eles estão no sentido dicionarizado ou no sentido real? Como é que eu vou saber? Primeiro passo é verificar o contexto de uso do vocábulo. Então, toda vez que você tiver dúvida, você vai verificar o contexto de uso. Ó, o que é contexto de uso? Seta. Para onde varreu? Coloca, manda seta. Manda seta para tudo. Está relacionado a espanou. Então, isso é contexto de uso. A palavra está sendo usada em que contexto? Está no sentido de espanar, está no sentido de... Está num contexto em que foram usados outros vocábulos, como espanar, esfregar. Então, é isso que você vai fazendo, você vai colocando as setas. Depois de colocar a seta e ver o contexto, você vai perguntar: qual o significado usual, comum desse vocábulo? Aí você vai perguntar assim: varreu, que é uma palavra que eu quero ver se está no sentido real ou figurado. Qual o sentido usual, comum? Isso é o que a gente chama de sentido dicionarizado. Às vezes você vai ter mais de um sentido. Nesse caso, não. Varrer, qual é o sentido dicionarizado? Varrer é usar a vassoura, né? Enfim, um instrumento para tirar a sujeira. Beleza, esse é o sentido que eu conheço, que é o sentido a gente chama de usual. Tá, olhei para o contexto, vi que ele está ligado a espanar, esfregar. Pensei no sentido usual da palavra, varrer, mas não é para pensar na classe da palavra. Eu já vi aí alguns alunos perguntando: Adriana, nesse caso tem que pensar na classe, se é substantivo, adjetivo? Não, é pensar no significado usual, que a gente chama usual é o quê? O significado do dicionário, mas não é que você tem que conhecer o dicionário de cabo a rabo. Sentido dicionarizado é o sentido que você usa ali no dia a dia. Repito, pode ser mais de um. Nesse caso aqui, é só um. Eu conheço varrer no sentido usual, tirar a sujeira. Beleza. Olhei para o contexto e vi que está no seu sentido usual. Não é a letra A. De novo, ó, primeiro passo. Vou farejar, sou um farejador de vocábulos. A sala estava um brinco, dava até gosto de ver. Vou olhar para esse vocábulo aqui, esse vocábulo me chamou a atenção. Brinco. Lembre que as bancas não sublinham, você que tem que procurar. Achei, brinco, tá. Segundo passo, não, primeiro passo ainda. Colocar seta. Brinco tá ligado a quê? Sala. Brinco tá ligado à sala, beleza. Sala estava um brinco, isso é contexto, relação semântica. Tá, agora eu vou perguntar, qual o significado usual, comum desse vocábulo? Brinco, o significado usual é enfeite, adorno. Tá,
Beleza. Nesse contexto, com essa seta aí que eu fiz, está no seu significado usual? Não. Resposta, letra B. C, vamos ver se alguma competiria com a B. C, a patroa, enfim, contrariando os seus hábitos, tomou uma atitude. Tá, peraí, vou lá, vou procurar qualquer vocábulo que me inspire aí uma discussão. Patroa, patroa e hábitos. Peraí, patroa aqui tá ligado aqui. Patroa tá ligado a tomou uma atitude. Entendi. Tá, então, se refere no contexto a essa informação, a patroa tomou uma atitude. Então, já entendi o contexto de uso desse vocábulo. Agora eu pergunto, qual o significado usual do vocábulo patroa? Patroa tem e significado usual, você pode fazer analogia. Por exemplo, patroa, patroa, patrão. Patrão é aquele que manda. Tá, beleza, patroa tá ligado àquele que manda. Tá, aquela que manda. Tá bom, tomou uma atitude. É o seu significado real, porque tá ligado a tomou uma atitude. Então, é a pessoa que manda. Entendi, significado real. É assim que você resolve a questão. D, levantou-se cauteloso para não acordar ninguém e desceu as escadas, rumo à geladeira. Tá, sei lá, vou pensar em alguma palavra aqui que possa causar aí uma discussão. Cauteloso, cauteloso. Tá mandando seta para quê? Tá mandando seta para não acordar ninguém. Então, nesse contexto, está ligado a cauteloso para não acordar. Beleza, entendi. Tá. Gritou cauteloso para não acordar, cauteloso, não acordar. Agora eu vou pensar no sentido usual de cauteloso. Cauteloso, sentido usual. Você vai fazendo analogia. Cauteloso, cautela, cautela, cuidado. Parece joguinho, parece aquele. Como é que é o nome? Imagem e ação. Cauteloso, cautela, cuidado. Tá bom, cautela, cuidado, o significado usual de cauteloso é cuidado. Nesse contexto, aquele que tem cuidado. Nesse contexto, não está ligado a não acordar ninguém? Não é cuidado? Tomar cuidado? Sim, então o sentido é real. Entendeu? Não é para pensar em classe gramatical, não é para pensar em nada disso. A gente está começando pelas questões mais simples, depois a gente vai voar cada vez mais alto. Questão 2, VUNESP. A VUNESP aqui nessa questão sublinhou, destacou os vocábulos, né? E aí, quando destaca, é mais fácil. Porque quando a banca destaca, sublinha o vocábulo, você não viaja olhando para os outros. Você vai olhar só para ele. Mas, naquele passo a passo que eu te ensinei. Primeiro passo, verificar o contexto de uso do vocábulo montar. No texto está empregado em sentido figurado a palavra destacada em. Então, o primeiro passo é montar está relacionado a quê? Uma casa com quintal e espaço para montar. Um escritório. Está ligado a escritório, né? Tá. Aí, muita gente teve dúvida na letra A, VUNESP pega pesado nessas questões, porque muita gente pensou assim, cara, montar. Poxa, eu conheço montar no sentido do cavalo, montou o cavalo, cavalgar, né? Então, eu tenho esse montar que eu conheço, né? E eu tenho montar no sentido de construir, né? Então, você diz assim: "Ah, eu vou montar um cubo mágico". Eu vou construir um cubo, organizar, né? Tá bom. Aí muita gente teve dúvida, será que o montar está presta atenção que eu estou colocando a dúvida que muita gente teve que você poderia ter. Será que montar aqui, já que está ligado a escritório, será que não está no sentido figurado, já que o montar real deve ser o cavalgar? Ou será que esses dois sentidos seriam o sentido real? É essa a dúvida que vai rolar. Então lembra, é aquilo que eu te falei lá no início da aula, polissemia.
que é a quantidade, o número de significados que uma palavra pode ter. Ela pode ter mais de um significado. E quando ela tem mais de um significado, isso significa que aqueles significados que ela pode ter, sempre um será real e os outros figurados, ou eu posso ter mais de um real? É isso que vai te incomodar. Entendeu? Vamos guardar a letra A. B. Ela morava no Brooklyn quando teve de se isolar em casa. Primeiro passo é colocar a seta. Quando ele diz isolar ali, ele está falando isolar em casa. Tá, isolar. O que é isolar? Aí, primeiro passo é colocar a seta. Segundo passo é pensar no sentido usual. Isolar significa se colocar num canto, né? Vá pensando, faça analogia. Ah, ele se isolou dos amigos, ele se isolou em casa, ele isolou a caneta do restante dos objetos. Isolar é separar, colocar-se separadamente. Nesse contexto, o sentido é diferente? Não, o sentido é real. Então, isolar aqui, como é isolar em casa, está no seu sentido real. Isolar significa afastar. Isolar-se é afastar-se. Tudo bem? E esse é o sentido real. Beleza, dicionarizado não é a letra B. Eu quero o sentido figurado. C. Na época em que ainda frequentava o escritório, ela gastava 1 hora no trajeto. Muita gente olhou para o gastava de novo. Vamos pensar. O que é gastar? Porque gastar aqui está ligado aqui. A hora. Vou colocar a seta para a hora. Tá. Então, será que gastar está aqui, já que está ligado à hora, será que está no sentido figurado? Porque gastar, que eu conheço, Dri, é o gastar de dinheiro. Gastar de dinheiro, sabe? E aí? Existe. O gastar, no sentido de fazer gasto, desembolsar, melhor. Vou colocar o desembolsar que você vai lembrar que é o dinheiro. Que é o dinheiro. E existe o gastar no sentido de despender. Que é um sentido mais amplo. E nos 2 casos, será que eu teria um no sentido real e o outro no sentido figurado? Será que o gastar que eu conheço, no sentido do dinheiro, é só ele que é dicionarizado? Ou eu posso usar o gastar em outros contextos com o sentido real? É isso que as bancas querem. Olha como a VUNESP pegou pesado nessa questão. Então, muita gente ficou na dúvida e falou, pô, será que gastar que está ligado à hora, será que é o sentido figurado? Por quê? Porque o sentido real seria dinheiro? Pronto, vou guardar assim. D. Basta dar uma caminhada pela rua 57. Bom, com a letra D você não vai ter problema. Por quê? Porque caminhada vem do ato de caminhar, tudo bem? E tá mandando seta para rua 57. Rua 57, beleza, tá andando na rua 57, caminhando, sentido real. Mandar seta para a rua 57, 57 caminhando, beleza, andando, não é a letra D. E para voltar a ser uma cidade vibrante. Vibrante. Manda a seta para quê? Cidade. Pronto, nesse contexto, é cidade vibrante. Aí você vai lá, num cantinho, segundo passo, é pensar no sentido que você conhece o usual. Vibrante é aquele que vibra. Tudo bem? Então, vibrante, no sentido que a gente conhece, vibrar, né? Vibrante. É o que vibra. Tá bom. A cidade vibra.
Resposta: letra E. Por quê? Porque vibrante, que está ligado à cidade, está fora do seu sentido real. Dri, e o que seria o vibrante no sentido real? E é assim que você vai resolver a questão. Ó, vibrante no sentido real, que é o sentido de que vibra, seria um uso do tipo, quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Ele tem um celular vibrante. Um celular que vibra. No sentido figurado, ó, seria aquele aluno é vibrante. Ou seja, aquele aluno é excitado, empolgado, entendeu? E aí, o que você aprende com essa questão? Na prova, muita gente ficou em dúvida na letra A e na letra C. E você aprende a tal da polissemia. O que é a polissemia? Você está aprendendo que os vocábulos podem ter mais de um significado. Isso acontece com montar, que apareceu na letra A, aparece com o gastar, que apareceu na letra C, e com vibrante na letra I. São palavras que podem ter mais de um significado. O montar pode ter o significado de vou montar um escritório, pode ter o significado de não vou montar hoje. Não vou montar hoje porque eu machuquei a perna, ou seja, eu não vou cavalgar. Da mesma forma, eu posso ter gastar uma hora. Gastar pode ter tanto o sentido de desembolsar um dinheiro, quanto o sentido de despender um tempo. E nos dois casos, o significado é dicionarizado. Não confunda polissemia com sentido próprio e figurado. Esse tem sido o grande desafio das bancas. E o que vai acontecer nas questões de alto nível é que você vai ficar em dúvida entre duas. Nesse caso da VUNESP, daria até para ficar em dúvida entre três. E aí, na hora que você for resolver, você vai pensar assim: ah, não, saquei. Montar aqui é o sentido real de montar o escritório. O montar não é só montar no sentido de cavalgar. Existem dois sentidos para montar que eu conheço. Existem dois sentidos para gastar, o sentido de dinheiro e o sentido de despender. Agora, vibrante, sim, está no seu sentido figurado. Por quê? Porque vibrante é o que vibra. E o que vibra está ligado a quê? Está ligado a coisa. Aparelho vibrante, telefone vibrante. E quando eu uso o vibrante, por exemplo, para a pessoa, eu estou reificando. Esse processo de reificação é um processo de transformar o sentido real em figurado. Quando você fala assim, aquele aluno é vibrante, vibrante aí é coisa que é adjetivo que deveria estar ligado à coisa, nesse caso está ligado à pessoa, figurado. Cidade vibrante, cidade que vibra, não, nesse caso aí ele quis dizer que é uma cidade movimentada. Outra coisa que vai te ajudar é trocar a palavra pelo seu sentido real. Ó, cidade vibrante é figurado. Qual seria o sentido real, por outro lado? Que vocábulo eu poderia usar no sentido real? Seria uma cidade movimentada. Isso seria real, denotativo. Na dúvida, vou repetir, quando você estiver lá diante do gabarito que você queira marcar, você vai pensar assim, cara, esse é o sentido figurado, qual seria o sentido real? Sempre tente pensar no sentido real, isso vai te ajudar a ver que aquele era figurado. Entendeu? Parece que é fácil, mas é um assunto de alto nível. Isso é semântica, isso é dicionário. As bancas estão indo longe nessas questões. Mais uma da banca VUNESP. Meu objetivo é resolver 10 questões de sentido próprio e figurado com você hoje. Ó, questão 3. Assinale a afirmação correta acerca do termo destacado na passagem do texto. Essa aula está rolando ao vivo. Adriana, despende, adjetivo, quando despender é verbo. Despender é o verbo correspondente. Isso, tá? Isso aí. Então, pessoal, eu estou aqui complicando, porque eu poderia vir aqui dar o gabarito, concorda?
E aí você ficaria: "Beleza, o gabarito é esse", mas eu estou aqui indo o máximo à procura de dúvidas. Por quê? Porque eu sei que bate dúvida. Esse é o tipo de questão que se você deixar o professor diz: "Ah, é simples, é fácil, o gabarito é letra C". Só que não. Se você se colocar no lugar do aluno, as dúvidas que os alunos têm, cara, fazem todo sentido. Por isso que eu estou aqui de olho no chat também, tá bom? Então, estou olhando o chat para ver dúvidas que vocês poderiam ter. São questões de alto nível, isso não é fácil, não. Questão 3, assinale a afirmação correta acerca do termo destacado na passagem do texto. Ó, quando vem o negrito, eu sou feliz, porque eu não preciso ser um farejador de vocábulos. Primeiro passo, colocar a seta. Observar está em que contexto. Um grupo se encontra às 7 horas da manhã para observar pássaros. Pronto, coloquei seta. Observar está ligado a pássaros. Segundo passo é pensar no sentido da palavra, o sentido dicionarizado, o sentido usual, que se dá a esse vocábulo observar. Observar está ligado aqui. Aí você vai fazendo analogia. Observar, ó, eu vou observar seu comportamento, eu vou observar a aula, eu vou observar pássaros. Observar é ver com atenção. Aí a banca diz: está empregado em sentido próprio, significando fotografar. Então, primeiro, observar está no sentido próprio. Dri, que é próprio? Próprio é o sentido usual do vocábulo, né? Então, é o sentido dicionarizado, sentido lógico. Observar é fixar olhos, ver com atenção, fixar o olhar. Está no sentido próprio? Está. E esse sentido é fotografar? Não. Então, a letra A começou bem, terminou mal. A banca quer a afirmação correta. B. Existem outras formas de vida. Aí a banca diz: está empregado em sentido figurado, significando concepções. Bom, primeiro passo, como a banca diz, está empregado em sentido, é contexto. Então, vou colocar seta, formas, formas de vida. Formas está ligada à vida, formas de vida. Tá, quando eu falo formas de vida, qual é o sentido real da palavra formas? Né, o que é forma? Vamos pensar, faça analogia a ao uso de forma. Forma quer dizer, sei lá, forma, configuração. Tudo bem? Característica, formato. Não é esse o significado que você conhece? Tá. Nesse contexto, formas de vida. Sempre colocando seta, faça isso, ó. Nesse contexto, quando eu digo formas de vida, configuração de vida, e aí? O sentido não é real? É figurado? Não, o sentido é real. Porque forma, que você conhece, é configuração, formato. Nesse contexto, é configuração de vida, formato de vida. Não é você fala assim: "Ah, eu tenho uma forma de estudar, eu tenho uma forma de vida". Pare para pensar, faça assim, ó, forma de estudar, forma de vida, forma de falar, tudo isso não são formatos. Então, esse uso não é real? É real. Vai fazendo analogia. É real, é o sentido usual. Tá, então nesse contexto, tá no sentido figurado? Não. Já vi que a letra B começou errada e terminou certa, significando concepções. Olha que banho que a Vonesp está dando, olha que legal. Concepções, essa parte final da letra B estava certa, mas começou mal. Teria que dizer empregado em sentido real, próprio, lógico, significando concepções. Erro na B. C, vem. Durante os encontros, sempre há um biólogo que conduz o grupo. Tá, peraí. Primeiro vou colocar seta. Conduz, tá ligado a quê? Grupo, tá? É o biólogo conduzindo o grupo. Nesse contexto, grupo. Tá, agora eu vou pensar qual é o significado usual que eu conheço aí da palavra conduzir.
Conduzir significa orientar, né? Orientar. Você fala assim, eu vou conduzir você ao topo, eu vou conduzir você ao clube, eu vou conduzir você, né? Eu vou levar você, eu vou orientar, né? Vou instruir você né, fazer alguma coisa, né? Assim, vá pensando desse jeito. Tá, beleza. Então, quando ele fala conduz o grupo, ele está orientando o grupo. Nesse contexto, ele mudou o sentido? Não, o sentido é próprio. A letra C começou bem, só que terminou mal, porque não significa seleciona. Conduzir aí significa orienta. Você entendeu a brincadeira da Vanesp? Em cada alternativa, ela coloca uma afirmação certa e a outra errada. D, estou procurando aquela que esteja totalmente correta. Nosso papel é ser um trampolim. Tá, vamos lá. Primeiro passo, colocar seta. Trampolim. Nosso papel. Nosso papel. Pare para pensar. Nesse caso, trampolim está ligado a papel, meu papel, seu papel. Tá bom, entendi. Isso aqui é uma pessoa. A pessoa, nosso papel é ser um trampolim para observação de aves. Tá, entendi. Está empregado em sentido figurado? Sim, nesse contexto. Significando meio, ou seja, é um meio para a observação de aves. Nosso papel é ser um trampolim, é ser um meio para você observar as árvores. Coisa linda. Resposta letra D. Dri, o que que eu estou querendo? O que que a Blanca quer dizer com isso? Ela quer dizer que trampolim tem o seu sentido real. O que que é o sentido real de trampolim? Trampolim é aquele trampolim da natação, né? É uma prancha, lembra? É um tipo de prancha, uma prancha longa, tudo bem? Tá. E o sentido figurado, quando você fala assim, aquele homem é o trampolim dos amigos. Ou seja, ele é um meio para obtenção de algo, né? Você fala assim, um está usando o outro como trampolim para o sucesso, é um meio para o sucesso. Então, isso é o que a gente chama de polissemia. Essa palavra pode ter mais de um sentido, só que nesse caso, ele é polissêmico e um sentido é real e o outro é figurado. Então, você está estudando polissemia, palavras que podem ter mais de um sentido. Às vezes, elas têm mais de um sentido e, em todos os casos, os sentidos serão dicionarizados. E há aqueles em que o sentido, você tem mais de um sentido. Por exemplo, você fala, ele vai ser um trampolim. Nesse contexto, trampolim não é o trampolim da prancha longa que eu uso para mergulhar. É um outro sentido, mas é um sentido ilógico, figurado. Por quê? Porque eu estou coisificando, reificando. Isso aqui é um processo de reificação. Eu estou transformando uma pessoa numa coisa. Reificação, olha que legal. Toda reificação é figurada. Trampolim é coisa. E nosso papel é pessoa. Reificação. Toda reificação é um processo de transformação de sentido próprio em figurado. Reificação. Estou usando reificação porque caiu na prova da FGV no fim de semana, tá? Dri e comunitário. Por que estava errada a letra E? Primeiro passo, colocar seta para piquenique estava ligado a quê? Comunitário estava ligado a quê? Piquenique. Tá bom. Segundo passo, pensar no sentido usual da palavra. Comunitário significa o quê? Da comunidade. Comunitário, sentido usual, que é o sentido real da comunidade. Beleza. Aí a banca pergunta se o sentido é figurado? Não, sentido é real. Porque quando ele diz após o piquenique comunitário não é o piquenique da comunidade que vai fazer o piquenique? Então, o sentido é real. Tudo errado. Não significa comemorativo, significa da comunidade. E não é figurado, é real. Bora! Pri, o que vai acontecer comigo agora? Você vai comigo nessa questão, eu vou fechar o vídeo nessa questão, para a gente ir para o último vídeo de questões de sentido próprio e figurado, porque o último vídeo, que é o próximo, são as questões mais difíceis.
tá bom? Então, a gente vai fechar nessa questão aí, que é a questão 4. A gente começou com as bancas que, em tese, são mais tranquilas. Ó, Instituto Consulplan. Essas bancas são muito parecidas, Vunesp, Consulplan, Instituto Consulplan. Tá bom. Então, olha o que a banca dizia. Em relação às palavras destacadas, venha diretamente aqui ao comando, analise as afirmativas a seguir. Aí, você vai julgar aquelas que estejam corretas. Olha o que a banca diz. Está correto o que se afirma em. Então, ela traz 3 afirmativas e você vai julgá-las como certo ou errada, cada uma delas. Vai. 1. Enfático. Enfático. Rapidamente dando uma olhada no texto, olha o que ele dizia. Quem redigia um atropelamento julgava-se um estilista. E a própria vaidade o remunerava. Cada qual era um pavão enfático. Escrevia na véspera e no dia seguinte via-se impresso, sem o retoque de uma vírgula. Havia uma volúpia autoral inenarrável, e nenhum estilo era profanado por uma emenda jamais. Prepare-se. 1. Enfático designa aquilo, a banca aqui é a correta, que dá seriedade, importância a algo e está empregada no contexto, em sentido conotativo. Quando eu vou ao contexto, eu vejo que enfático, ó, enfático designa aquilo que dá seriedade e importância. Lembra? Quando você fala, né, quando você fala assim, enfático é o que dá ênfase. Vai fazendo analogia, ó, enfático, ênfase, né? E o que é a ênfase? A ênfase é a importância. Você fala, ó, isso aqui eu vou dar ênfase a isso. Eu vou dar importância a isso. Beleza. Começou bem a assertiva 1. É aquilo que dá seriedade, que dá importância a algo. Beleza. Seriedade aqui é importância, não é assim, tá sério, tá calado, não é isso. Seriedade é gravidade, importância, beleza. Está empregada no contexto em sentido conotativo. O próximo passo é ver a seta, porque contexto é seta, eu vou lá ver. Ó, quando ele diz, cada qual era um pavão enfático. Tá ligado a pavão. Própria vaidade o remunerava. Cada qual era um pavão enfático, ou seja, um pavão sério. Nesse contexto, enfático é o sentido real de ênfase ou é o sentido figurado? Tá ligado a pavão. Concorda? Gostei, Dri. A assertiva 1 parece correta. Sim. Ou seja, ele está falando ali, o que é o pavão enfático? É aquele cara vaidoso, né? Porque você fala, ó, quem redigia um atropelamento julgava-se um estilista. E a própria vaidade o remunerava. Ó. O próprio pavão aqui está ligado à vaidade. Quando você fala assim, nossa, ele é um pavão enfático. Não é que ele seja enfático, é porque ele gosta de aparecer. Então é só colocar seta. Enfático está ligado a pavão, que está ligado à vaidade, de fato, sentido figurado. 2. Volúpia. Volúpia significa luxúria ou grande prazer dos sentidos e sensações. Está empregada no contexto em sentido denotativo. Bom, volúpia, de fato, significa luxúria, prazer, sim, né? Beleza. Aí a banca pergunta, no contexto, você já está ligado nisso, que sabe que é seta, vou lá para ver que volúpia está ligado a autoral. Volúpia, ou seja, prazer autoral, né? Então, volúpia, nesse contexto aí, que está ligado a autoral, que está ligado a pavão. Isso é real? Não. Sentido figurado. Não é o sentido real do vocábulo volúpia, porque está ligado ao autoral. 3. Profanado designa aquilo que é sagrado e foi tratado com desprezo, ofendido, maculado. Está empregada no contexto em sentido conotativo. Mesma coisa, eu estou sempre colocando as setas com você. As setas salvam ao profanado, manda a seta para estilo. Do mesmo modo que volúpia era figurado, estilo profanado também é figurado.
Porque o profanado, no sentido real, a própria banca está te ajudando aí. Sentido real, sentido do dicionário, é o profano que não é o sagrado, aquilo que viola o sagrado. Nesse contexto, está ligado a estilo profanado. Estilo profanado, isso não é figurado? É, certa. 1 certa, 2 errada, 3 certa. A banca queria as corretas. Resposta letra C. Tudo bem? Dri, pensei que o enfático ali estivesse no seu sentido real. Ó, volte aqui para a frase. Uma dúvida do chat, que pode ser a dúvida de todo mundo. Houve um aluno que perguntou, Dri, por que a assertiva 1 está certa? Quando eu olho para enfático, eu vejo aí um sentido real. Não é sentido real? Enfático é o que dá ênfase. E esse sentido aí de pavão enfático é o sentido real? Não. É o sentido figurado, porque está ligado a pavão. Ó, quer ver? Ó, vou colocar aqui para você. Toda vez que você tiver dúvida, você faz isso que eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Enfático. ênfase. Enfático vem de ênfase. Eu vou usar o enfático mesmo. Enfático. O que seria o enfático? Aí você vai pensar, peraí, o que seria o sentido real? Enfático é aquilo que você diz, por exemplo, ó, linguagem enfática. Isso aqui é uma linguagem enfática. Ah, isso é um recurso enfático da linguagem. É um recurso de ênfase. O que seria um sentido figurado, não lógico? Seria assim: ah, ela é uma mulher enfática. Nesse caso, enfático é o sentido de mulher, que é o caso aqui, ó, volte para o pavão, ó. Pavão enfático, tá vendo? É um pavão o quê? Que se acha muito. Ó, pavão enfático é aquele que se dá muita importância. Isso é sentido figurado. Ah, ela é uma mulher enfática. Ou seja, é uma mulher que se acha demais, que se acha muito, que se dá muita importância, que gosta de aparecer. Isso é que ele está querendo dizer, entendeu? Isso é sentido figurado. Pegou? Então, o enfático no sentido real é você dizer assim: ah, aquele som aquele som é enfático, ou seja, é um som de destaque. Aquela palavra é enfática, é uma palavra de destaque. Mas quando você diz aquela mulher é enfática, aquele pavão é enfático, você está falando, ele é de querer aparecer, de querer se destacar. Entendeu? Agora, nessa questão, mesmo que você tivesse dúvida, olha aqui, a banca foi mãe, porque realmente a 1 deixou mais dúvida. Mesmo que você tivesse dúvida, sabendo que a 3 estava correta, não havia nenhuma opção que tivesse 3. Ó, tá vendo? 3, 3. Apareceu na A, na C e na D. E aí, sabe, 2 estava fácil ver o erro de 2. Dava para ver que o sentido era figurado, volúpia. Aí, até por eliminação, você marcaria a letra C.